Algumas pessoas procuram por magia, por poesia, em ficções, em religiões ou superstições, procuram isso nas mais variadas formas. E elas não percebem que existe uma poesia que é muito linda e que está o tempo todo ao nosso redor, o tempo todo em contato com a gente. Uma coisa que consegue nos conectar diretamente com o universo e o próprio princípio do cosmos. Átomos são um assunto fascinante. Nós somos feitos deles, sabe? Na verdade, tudo é feito dele, desde a água que a gente bebe, o ar que a gente respira, o chão que a gente pisa, rochas, areia, metal, o nosso Sol, o nosso planeta inteiro. Tudo é feito baseado em átomos. Eles são basicamente um aglomerado de subpartículas. São uma nuvem de elétrons girando em torno de um núcleo que é feito de prótons e algumas outras coisinhas mais. E é justamente pela quantidade de prótons que nós sabemos o peso de um átomo, e é isso que difere um átomo de outro. Por exemplo, o hidrogênio tem um único próton em seu núcleo com um elétron orbitando ele. O hélio tem 2 e o lítio já tem 3. Eles estão todos classificados no que nós chamamos de a tabela periódica dos elementos. Mas o que faz com que um átomo seja um átomo? Para dizer a verdade, a gente ainda não sabe bem o que faz com que um próton se torne um próton. Por isso que nós temos experimentos acontecendo nos supercolisores ao redor do mundo. Essas máquinas impressionantes conseguem fazer com que duas partículas colidam em uma velocidade muito próxima da velocidade da luz, causando uma explosão gigantesca, que na verdade ela é minúscula, e a gente consegue medir assim a temperatura, a pressão e subpartículas que podem ter partido daquela explosão. E os cientistas acreditam que isso é o que vai nos dar algumas pistas para entender melhor, para tentar descobrir como é que eram as coisas no início de tudo. Agora imagina uma nuvem de átomos no início de tudo, no início do universo. E alguns, graças à velocidade, algumas colisões, talvez a pressão também e a temperatura, começam a se aglomerar em alguns cantos. Esses pequenos grupos começam a fazer o quê? Eles começam a gerar gravidade, começam a atrair um pouco mais de átomos por seu redor. Quanto mais átomos se reúnem, maior a gravidade fica. E isso faz com que a pressão no núcleo desse aglomerado comece a ficar maior. Eles começam a se comprimir mais, começam a aumentar a sua temperatura. As colisões começam a ficar muito mais violentas. E aí que acontece uma coisa impressionante chamada fusão nuclear. A fusão nuclear acontece quando dois átomos colidem de tal forma que seus núcleos se fundem, formando um novo e mais pesado átomo. Para que isso aconteça, é preciso de muita energia. Só que quando acontece, a energia liberada também é colossal. E é assim que nós temos uma estrela. As estrelas são verdadeiras fábricas do nosso universo. Essa explosão que acontece no seu núcleo não consegue realmente explodir porque a pressão e a atração gravitacional é tão grande que ela acaba ficando numa constante batalha, onde a gravidade tenta implodir a estrela enquanto o núcleo dela está o tempo todo tentando explodir, tentando se expandir. E isso acontece por boa parte da vida de uma estrela, incluindo o nosso Sol. Quando essa fusão acontece, dois átomos de hidrogênio que tinham um próton cada conseguem se tornar um novo átomo, agora com dois prótons, um pouco mais pesado. Mas a brincadeira não acaba por aí, porque esses átomos novos que estão surgindo agora, mais pesados, estão ali junto com aquela sopa de outros átomos, colidindo com uma pressão absurda, uma temperatura altíssima. Isso faz com que eles comecem a formar mais átomos, com 3 ou com 4 prótons. Só que aí é que chega o ponto que a estrela se ferra. Pois é, a nossa estrela está lá, fabricando novos átomos, criando novos elementos, quando ela começa a produzir ferro, com 26 prótons. O que acontece é que o ferro precisa de tanta energia para conseguir fazer uma fusão com outro núcleo, que quando ela acontece, a energia que ele libera é inferior à energia que ele exigiu. Ou seja, ele começa a criar um desequilíbrio dentro do núcleo da estrela. A partir desse momento, a estrela está condenada à morte. Quantos mais átomos de ferro foram produzidos, mais energia foi utilizada para que isso acontecesse e menos energia foi liberada. Ou seja, a pressão e a gravidade continuam aumentando, com átomos mais pesados no seu núcleo, mas a fusão nuclear não está mais dando conta de manter esse equilíbrio. A estrela vai colapsar. Mas é aí que esse jogo vira, porque a estrela colapsa com tanta força, tanta violência, que ela gera tanta energia, tanta temperatura e pressão, que o que antes não conseguia ser fundido com fusão nuclear, agora consegue.
Isso faz com que novos átomos muito pesados comecem a surgir muito rápido. Na verdade, durante a explosão da estrela, em alguns segundos, toneladas e toneladas de novos átomos podem surgir. E isso faz com que a nossa estrela exploda em uma supernova. E quando acontece na nossa galáxia, a gente consegue olhar para o céu e ver isso a olho nu. É como se surgisse uma nova estrela no nosso céu, forte e brilhante, mas só por algumas semanas ou talvez alguns meses. Depois ela vai desaparecendo com o tempo. E pelos nossos cálculos, isso acontece cerca de 3 vezes a cada 100 anos só na nossa galáxia. Sabe, né? A nossa galáxia tem mais ou menos 100 bilhões de estrelas, as chances são grandes disso acontecer. E essa explosão colossal faz com que todos esses átomos que a estrela vinha fabricando por toda a sua vida sejam arremessados em uma nova nuvem de gás. Além disso, durante essa explosão, a velocidade e a temperatura também são muito grandes, então novos átomos ainda mais pesados podem surgir com isso. Podemos dizer a partir daí que essa estrela morreu, mas semeou o universo com uma grande quantidade de novos átomos que ela vinha produzindo. E a partir daí, ela deixa para trás uma anã branca ou negra, uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Tá legal, tá legal. Tu deve estar te perguntando, e o que eu tenho a ver com isso? Bom, pensa só. Essa nova nuvem de gás arremessada por essa estrela recém-falecida começa novamente a condensar alguns grupos de átomos para formar novas estrelas. Mas não só isso, agora elas conseguem formar rochas e metais, porque agora há uma nova variedade de átomos espalhados, dispersa por essa nuvem. Ou seja, o nosso planeta existe, feito do que ele é feito hoje, por causa desse tipo de evolução, desse tipo de novas gerações de estrelas que foram passando ao longo da história do nosso universo. Aposto que a partir de agora tu vai olhar com outros olhos para as panelas de ferro da tua avó. Pensa só, o ferro que está nesse material aqui surgiu no núcleo de uma estrela há bilhões de anos e possivelmente foi o responsável pela morte dela, fez com que ela acabasse explodindo e espalhando tudo aquilo que ela vinha preparando por bilhões de anos por todo o universo, semeando uma nova geração de possíveis estrelas e quem sabe planetas, quem sabe nós. É interessante também que a luz, quando passa por esses átomos, ela acaba interagindo um pouco com eles. Por isso que quando nós olhamos para a atmosfera de um planeta ou para a nuvem de uma nebulosa, nós conseguimos saber mais ou menos que tipo de átomos estão lá, baseado na forma como eles alteraram a cor da luz que está chegando aqui pra gente. E é assim que hoje nós sabemos que os elementos mais abundantes presentes no universo são o hélio, o oxigênio, o carbono e o nitrogênio. E nós somos feitos de células, lembra? E as células, por sua vez, são feitas de átomos. Ou seja, nós somos feitos da mesma matéria que é usada em todo o universo. Mas o mais curioso aqui é que, quando nós mapeamos o nosso corpo para entender quais são os elementos mais usados no nosso corpo, eles são o hélio, o oxigênio, o carbono e o nitrogênio. Ou seja, nós somos feitos pela matéria mais abundante que o universo tem, o que faz todo sentido. Nós somos seres complexos. Seria muito mais difícil que nós fôssemos feitos a partir de elementos que são raros na natureza do que da matéria-prima mais abundante que existe. E pensa só, cada átomo que está dentro do nosso corpo agora foi produzido provavelmente em uma dessas estrelas. Provavelmente foi a morte de uma dessas estrelas que arremessou átomos por todo o universo, em algum local conseguiu produzir o que seria hoje o planeta Terra, e dentro dele surgimos nós. Então nós somos literalmente feitos de poeira estelar. Isso nos coloca intimamente ligados com o princípio do universo, com a vida de uma estrela, todo o trabalho que ela passou por bilhões de anos. Isso nos coloca em contato com tudo o que há lá fora e aqui dentro. Eu não sei quanto a ti, mas eu acho isso bastante poético.